Fala galera, eu sou o Leandro Machado e eu estou aqui para mais uma pergunta do nosso Direto e Reto. E a pergunta de hoje é: pastor, foi muito machucado pela igreja, como posso superar isso e ter novamente o desejo de frequentá-la? Que pergunta fantástica, mas antes da gente responder, eu quero já pedir para você, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Vamos lá então. Como resolver isso? Se eu fui machucado pela igreja, como eu posso voltar a ter o desejo de frequentar ou ter uma paixão por essas coisas? Enfim, é muito triste dizer, mas infelizmente muitas pessoas têm passado por isso. E eu creio que parte pode ser culpa da igreja e parte pode ser culpa das pessoas. Porque como eu posso dizer que parte pode ser? Porque eu não sei o que de fato aconteceu com essa pessoa, mas eu quero falar um pouquinho para você dos grandes problemas. Muitas pessoas elas se machucam com a igreja porque muitas vezes elas estão dentro da igreja com um entendimento ou com a expectativa errada. Como assim? Ela entra dentro da igreja esperando que a igreja dê algo para ela, dê um cargo, dê um título, ou que o pastor trate ela de uma forma. Ela cria expectativas erradas acerca da igreja. E uma vez que ela cria uma expectativa errada e a igreja não supra essa expectativa, ela tende a se frustrar. Então muitas pessoas se frustram com a igreja porque elas criam expectativas que não tem nada a ver. Ela vai lá dentro da igreja, uma igreja de muitas pessoas, e ela tem expectativa do pastor sair com ela no fim de todo culto. Isso não vai acontecer. É culpa do pastor? Não. É culpa dessa pessoa que criou uma expectativa que é impossível de ser suprida. Agora, existem outras coisas, outros problemas que podem acontecer que não é culpa de uma expectativa errada que foi criada, mas pode ser culpa de uma pessoa dentro da igreja. Por quê? Porque quando nós falamos sobre igreja, nós estamos falando sobre pessoas. E quando nós falamos sobre pessoas, nós estamos falando sobre pessoas que podem falhar, sobre seres humanos que podem errar. Então, você está dentro da igreja e você está tudo bem, e de repente alguém falou mal de você. O próprio pastor ou algum líder fez algo de ruim para você. E aí? E aí que nessa situação você pode se frustrar. Mas o que você não pode? Deixar isso acabar com a sua vida. Porque todas as vezes que as pessoas erram com você, você tem a oportunidade de agir como um cristão maduro e praticar a palavra através do perdão. Então todas as vezes que uma pessoa ela faz algo errado e isso me fere, isso me machuca ao ponto de me impedir de dar continuidade, o problema não só está naquilo que as pessoas fizeram, mas está no problema comigo, de como eu agir e reagir diante dessa situação. Eu não posso evitar que as pessoas venham errar comigo, mas eu posso ser um crente fiel e verdadeiro e praticar a palavra diante dessas situações, independente de. Muitas pessoas ao longo do caminho, eu posso falar comigo, elas já me frustraram, elas já me decepcionaram, algumas vezes porque eu criei uma expectativa além daquilo que elas poderiam me dar, outras vezes de fato porque elas erraram. Mas o que eu preciso fazer em todos esses momentos? Agir biblicamente, perdoar 70 vezes 7, dar uma nova oportunidade para as pessoas. Em alguns momentos, eu vou de fato precisar sair desse contexto. Vão ter algumas situações tão problemáticas que podem acontecer que eu já não vou conseguir mais congregar dentro daquela igreja porque eu não sei lidar com essa situação. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar de igreja, eu vou buscar uma direção de Deus sobre qual o próximo passo que eu tenho que dar. Porque, querido, entenda algo, Eu sempre brinco, pode parecer algo até assim meio estranho de dizer, mas igreja não nasceu junto com a gente na certidão de nascimento nem no nosso RG. Então tem pessoas que estão ali e elas ficam dentro da igreja quando elas tinham que ter saído da igreja e elas racham a igreja. Elas criam um problema, elas não sabem perdoar e elas ficam, não, agora esse pastor vai ver, agora esse líder vai ver, eu só saio daqui quando eu acabar com isso. Gente, calma, não faz isso, porque quem faz isso não é Deus. Quem está nesse negócio de divisão aí é o diabo. Então vamos voltar lá para a nossa pergunta. Tive uma frustração. Como eu posso voltar a amar a igreja? Primeiro, eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus. E a igreja, com falha ou sem falha, é algo de Deus. Logo eu vou amar. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu estou, ainda me sentindo, estou ainda sendo lesado, sentimentos ruins estão vindo por causa desse problema que eu não resolvi, eu preciso o quê? Me acertar com Deus primeiramente. Eu preciso me aproximar dele, eu preciso ter mais tempo de oração. Talvez preciso buscar o auxílio, um aconselhamento de líderes maduros, pastores maduros, para que possa me ajudar a virar a página. Entenda algo, um problema na igreja não pode afetar o seu amor para com Deus.
Se eu me sinto afetado quanto ao meu relacionamento com Deus por causa de um problema com a igreja, eu estou amando mais a igreja do que Deus, e são coisas totalmente diferentes. A igreja é o lugar onde eu congrego, a igreja é o lugar onde eu sirvo. Não que você não possa servir fora da igreja, você serve nos dois lugares, mas o meu relacionamento com Deus é individual, independente do problema que está acontecendo, se eu estou ou não no departamento, se os meus sonhos estão sendo supridos pela igreja ou não pelo meu pastor, essa é uma coisa. Isso não pode afetar a minha oração com Deus, o meu relacionamento, o meu tempo de leitura bíblica. Então deixa eu resumir aqui que eu estou falando demais. Então vamos lá. Fiquei chateado. Entende por que está chateado? É culpa sua? É culpa de outra pessoa? Independente do que é. Perdoa as pessoas, vai falar com Deus, busca auxílio, conversa com alguém. Porque o quanto mais rápido você virar a página, melhor vai ser. Segunda coisa, eu não posso deixar com que esses problemas aqui da igreja afetem o meu relacionamento com Deus. Porque uma coisa é o meu relacionamento com Deus, outra coisa é o que as pessoas estão dizendo. Pastor, eu sei do que você está dizendo, mas eu não consegui. Eu estou muito triste, eu estou muito chateado e isso está me impedindo de ter o desejo de servir novamente da igreja. Não tem problema, só vai e não serve. Você vai perceber que a exposição da palavra, e quando você encontrar uma igreja que está em linha com aquilo que você acredita, um ambiente que você se sente bem, aos poucos você vai ser tratado. E aqui é a dica de ouro para a gente partir para o final desse vídeo. Olhe para as qualidades das pessoas e tire os olhos dos defeitos. O grande problema da maioria das pessoas é que elas só sabem olhar para os defeitos dos homens. Gente, eu tô aqui, eu tenho muito defeito, né? A Kelly tá aqui brincando com a Ana enquanto a gente está gravando esse vídeo e ela poderia falar vários defeitos meus. Agora, se ela olhar só para os meus defeitos, ela não estaria casada comigo. Mas quando ela decidiu olhar mais para as minhas qualidades do que para os meus defeitos, ela foi lá, assinou o papel, casou comigo, colocou a aliança no meu dedo. Exatamente isso que vai te ajudar a estar dentro da igreja. A nossa igreja mesmo aqui tem muitos problemas. Agora, se eu só olhar para o problema dela, não vai dar para participar. Mas se eu olhar para as qualidades, aí sim eu vou querer estar junto. Tá bom? Então como resgatar esse amor? Olhe para Deus, tenha um relacionamento com Ele, olhe para as coisas boas da igreja. E se preciso for, você não conseguir se acertar na igreja local, faz as pazes, vai embora, vai para uma outra igreja, debaixo de uma direção de Deus e vai ser feliz, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta e ter te ajudado. Manda aqui o seu like, o seu comentário, se inscreva e até o nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.